Olá, seja você muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio aqui do programa Líderes de Sucesso, que é veiculado no Poa Hub, um novo canal em Porto Alegre, né? O podcast hoje é muito interessante para você que quer se desenvolver, crescer mais, vender mais no digital. O tema que a nossa produção trouxe hoje é parcerias estratégicas, como a união entre especialistas está transformando o mercado digital. E para isso a gente trouxe a Rafa Sanzi aqui, especialista em marketing, gestão de negócios, o seu esposo, Adriano Lopes, especialista no audiovisual e também sucesso do cliente. Sucesso do cliente. E o Rafa Wagner aqui, ele que é estrategista com muito foco em performance, e eu, Maurício Tavares, estou aqui para mediar essa conversa aqui, né, de altíssimo nível, com 3 players, 3 empresários de pontas que estão fazendo acontecendo no nosso mercado digital. Pessoal, sejam muito bem-vindos aos estúdios da Fórmula. Prazer estar aqui, prazer te reencontrar novamente. Logo mais a gente vai contar um pouquinho da nossa história, né? Então, satisfação pelo convite. Satisfação, seja bem-vindo. Obrigada, Maurício. Também uma grande satisfação estar aqui pela primeira vez, espero que não a única. Boa. E vamos embora. Obrigado também, Maurício. É uma honra estar aqui. Eu tenho certeza que a gente vai trocar muitas ideias aqui, muita experiência e vai ser muito produtivo. Muito bem, então antes da gente começar aqui, lembrando para você ativar o sininho, compartilhar esse conteúdo, né? Seguir a gente, porque são vocês que fazem com que a gente crie conteúdos incríveis toda semana, tá bom? Gente, antes de fazer aquelas perguntas diretas, né? Acho que fazer um background aqui dessa união. A gente se aproximou no BNI, mas, por exemplo, eu e a Rafa e o Adriano, a gente já se conhece há mais de 10 anos, né? E a gente se conectou através do audiovisual, já do marketing, né? Exatamente. O tema parcerias de sucesso já vem de longa data, né? Quando a Rafaela estava iniciando no marketing digital e, consequentemente, a gente estava se conhecendo, começando a namorar, a gente acabou te conhecendo lá, gravando o curso da Roberta Sanzi. E foi onde eu peguei um gostinho também pelo audiovisual, até porque eu sou músico também. E eu acho que o tema não poderia ser melhor, né? 10 anos aí de conexão, 10 anos de vivência, de um acompanhando o outro e todo mundo crescendo junto e se apoiando. Quer complementar alguma coisa? Eu acho que é muita coincidência, coincidências da vida, encontros, desencontros e reencontros, porque se a gente conheceu em 2016, que foi quando eu estava fazendo uma transição de carreira da consultoria e inovação e planejando ir para Portugal e me inserindo no marketing digital, e a minha irmã foi minha primeira cliente, criação de curso, e tu foi liderando a empresa que fez a produção do curso. E aí muita coisa rolou. Não, primeiro que eu fiquei em choque, né? Porque a gente mal tinha se conhecido e tu falou, tô indo pra morar em Portugal. Há 10 anos atrás, que loucura é essa, né? Mal tinha conhecido o Adriano, né? Sim. E, cara, por que Portugal? Eu quero fazer essa pergunta porque eu tenho essa curiosidade. Foram pra lá e como é que foi vivenciar aquilo? São muitas perguntas em uma. Por que Portugal? Na verdade, eu não queria ir para Portugal. Começa por aí. Eu queria ir para a Europa. E eu tinha um plano de... Eu tinha uns 3 ou 4 países na lista. E calhou, termo português, deu cair em Portugal. Mas a minha estratégia de vida era fazer uma transição de vida, a carreira foi consequência de ir para Portugal para viver Europa. Esse era o objetivo, viver Europa. Eu reestruturei a direção da minha vida e da carreira para conseguir atender esse objetivo, esse sonho de vida naquele momento, né? E um dos objetivos, que era parte desse macro de ir para a Europa, era não ir sozinha. Então, um ano antes, quando eu estava planejando essa ida, eu tinha um micro-objetivo que era conhecer alguém que topasse ir junto. Fazer parte dessa loucura, Eu né? brinco que eu fiz uma prospecção ativa com apps. Um funil de vendas. Eu acabei conhecendo o Adriano, que por acaso, naquele momento, Foi de arrasto.
ele foi se interessando pela ideia, foi ganhando, ele se juntou ao plano. Então a gente mal se conhecia também quando a gente Verdade. foi para Portugal. Eu tô me lembrando vagamente de uma cachorrinha, alguma coisa assim. Era o Snoopy. E ele foi junto, não lembro. Foi Sim, junto. a gente tinha um cachorrinho, um Lulu da Pomerânia, ele foi junto, ele veio antes do Ele me Adriano. adotou, no caso. Sim. Ele adotou o Adriano e a gente levou ele junto e ele voltou também. Não, agora a outra curiosidade. Eu lembro que também recebi uma mensagem tua no WhatsApp, já divulgando tua empresa e negócios acontecendo em Portugal. Isso foi rápido até. Então tu conseguiu empreender em Portugal. Empreender já é difícil, ainda mais em um outro país, né? Isso é anos antes, né? A agência nasceu lá, né? Foi. Que era mais difícil ainda. É. Hoje tu ainda tem mais, talvez, umas portas mais abertas, né? Foi um caminho bem difícil de chegar em Portugal sem conhecer ninguém, ter que conciliar trabalho, estudo e empreender. E eu fiz de tudo para aproveitar todos os meus contatos e relações que eu tinha no Brasil, mas fiz muito esforço localmente lá para conhecer empresários, startups e começar a ter os primeiros clientes. E uma das coisas que potencializou, assim, inicialmente foi visitar uma incubadora de empresas, conhecer alguns empresários da cidade que abriram portas e que se tornaram amigos também. E uma coisa que eu fiz também, que foi um divisor de águas lá em Portugal, foi ser líder local do Dia Mundial da Criatividade. E fazer isso numa cidade super pequena. E eu também, recém-chegada, imigrante lá, isso me forçou a buscar patrocinadores, buscar inspiradores, montar toda a programação do evento sozinha e me tirou da zona de conforto para fazer relações novas, né? Isso também me ajudou bastante na empresa. Maravilha. Agora tá de volta no Brasil, empreendendo aqui, junto com o marido aí, crescendo junto, né? E aqui ao meu lado, Rafa Wagner, né? Meu grande parceiro de negócios no próprio grupo que a gente tem, que é o BNI. E o Rafa, né? Nosso namoro é recente. O Rafael Wagner, eu sou um grande vendedor dele, né? Um grande referenciador de alto padrão dele, porque eu acredito muito, né, nos serviços que ele entrega, né? E são resultados muito expressivos, né? É difícil achar um profissional como o Rafa aqui, né? Rafa, eu quero saber também de ti, cara. Como é isso, essa loucura toda nessa cabeça? O que se passa aí? Nessa cabeça cheia de cabelo. Cheio de ideia, né? Cara, eu nunca quis trabalhar com marketing, né? É verdade. Nunca nem passou pela minha cabeça antes de eu começar. Nunca chegou. Nunca perguntava pra mim o que tu vai fazer, o que tu quer ser quando tu crescer. Não passava nem perto da minha ideia trabalhar com publicidade, com marketing. Eu queria ser empresário. Eu queria ter uma empresa. E o que aconteceu foi que eu trabalhei um bom tempo como comercial, trabalhei em vários segmentos diferentes. Fui até lá no BNI, lá a gente tava na minha apresentação lá, já fiz até progressiva de cabelo, então já vendi até progressiva, já fui nos salões fazendo progressiva de cabelo, então de tudo eu já fiz um pouco, seguros. E aconteceu que eu acabei caindo de paraquedas no marketing, por uma necessidade, porque eu era comercial, eu era vendedor. Então eu sempre tive a facilidade de vender coisas, vender ideias. E então eu acabei caindo no marketing, porque pela necessidade de um negócio que eu fracassei, depois ele quebrou de novo, que eu quebrei uma primeira vez, a gente teve que mudar o nosso produto. E aí, mudando o nosso produto, nós tínhamos que vender vídeos. Quando a gente começou a vender vídeo lá em 2013, que eram vídeos institucionais, o faturamento era muito baixo. E eu acabei tendo contato, já tinha contato com alguns conteúdos de marketing digital, mas o primeiro fórum lá de lançamento do Érico Rocha, eu tive contato com o primeiro produto, 2013, 2014, e a partir dali eu estudei aquilo e extraí estratégias para poder vender mais, e não porque eu queria fazer marketing, eu só queria vender mais. Só que eu comecei a montar uma estratégia de venda, e quando eu entregava essa estratégia de venda para os meus clientes, dava certo, sem querer. A coisa começou a funcionar, não precisava de anúncio, e os caras queriam mais. E aí o marketing foi me atraindo e me chamando e me colocando depois. Aí, o resto é história, né? A gente cresceu na parte audiovisual, na parte de estratégia, na parte de redes sociais. O negócio cresceu também, a gente altos e baixos de novo. E aí, foi assim que eu entrei nesse mundo. E aí, isso já faz desde 2013 pra cá, né? Estamos falando de 13 anos. 13 anos. É bastante tempo. Muito bem.
Bom, eu tenho essa pergunta para ti aqui, que é também, por que que você se motivou, Rafa, a entrar no mercado digital? Eu acho que as coisas aconteceram naturalmente, né? Que eu trabalhei muito tempo como consultora empresarial na área da gestão e várias áreas da gestão. Comecei no marketing, porque a minha faculdade era de habilitação em marketing, mas eu fui para estratégia, eu fui para recursos humanos, eu fui para inovação e a minha paixão mesmo é por negócio, por empreender, por gestão. Mas o que aconteceu naquele momento que eu estava fazendo a mudança para Portugal, que eu tive que sair da consultoria, eu disse, o mercado digital tá bombando, era a época do fórmula de lançamento, muita coisa acontecendo no digital, e eu disse, bom, é essa onda aí que eu tenho que surfar. Eu, inclusive, tinha tido uma experiência de aplicar o lançamento digital ainda na consultoria, antes de sair, na venda de um curso online, que o Adriano também me ajudou. É que, na verdade, tu fez uma engenharia reversa do fórmula de lançamento, né? Foi. Tu não chegou a comprar o curso, ela viu um lançamento e começou a fazer engenharia reversa daquele curso para aplicar. Eu sou super estudiosa, né? E louca também por aplicar as coisas. E nesse momento aí que foi 2016, um pouco depois que tu teve contato com o fórmula de lançamento, como estava muito em alta e a empresa que eu estava trabalhando queria fazer, e depois eu já estava a fim de aplicar na minha irmã, e depois comecei a vender isso também dos lançamentos, eu passava as noites assistindo fórmula de lançamento e anotando tudo, tipo o script Eu lembro dos dos cadernos vídeos. teu bem rabiscado. Eu transcrevi à mão os vídeos para decupar quais eram as etapas que aconteciam naqueles roteiros. E a partir disso, eu fiz uma engenharia reversa. Então, estudei os roteiros, identifiquei quais eram os padrões e fiz roteiros de lançamento daí para InnoScience na época e para o curso da Roberta baseado nisso. E fui comprar a fórmula um ano depois. Mas depois, como eu já tinha decupado tudo, eu nem tive paciência para assistir tudo, porque daí ficou maçante, né? Tipo, a novidade já era. E era bastante denso os conteúdos. Né? Era bastante denso. Muito, muito denso. Bastante denso. E para vocês agora, nesse momento que a gente está, vender curso online ainda, infoproduto, tá funcionando ou não? Eu acho que tá. Porém, não é mais um oceano azul como era um tempo atrás. O mercado digital, como muita coisa, em vários mercados acontece, mas no Brasil, na minha perspectiva, acontece de uma maneira um pouco mais descontrolada. Quando surge alguma coisa aqui muito nova, ela primeiro rola um processo de prostituição dela. Então, ela baliza sempre para baixo aquela função. E o marketing digital foi isso. O marketing digital como um todo, em várias funções. Tu pode pegar, por exemplo, a própria minha cadeira lá no BNI, que é tráfego pago. Aconteceu muito com ela isso, e agora a gente vê que existe uma higienização de gestores de tráfego pago. E a mesma coisa é com cursos digitais. Com redes sociais também. Redes sociais, tudo conteúdo, produção de conteúdo, agências de marketing, isso está acontecendo uma higienização. Por quê? Por causa da tecnologia, inteligência artificial. Então, tem muitas ferramentas que a parte operacional, o básico, o bastantão, o próprio cliente já consegue fazer. E voltando para o curso, o grande ponto houve o boom. Todo mundo botava curso para vender, muita gente fez dinheiro, todo mundo vendia, só que agora começa a ficar os bons. E não os bons quem é mais marqueteiro, os bons quem entrega um conteúdo bom, um produto bom, porque não te sustenta só fazer um lançamento. Tu precisa ter uma estratégia em que tu possa entregar um produto que realmente seja prático e funcional na vida das pessoas e que essa pessoa se torne cliente teu em um outro produto, em outro produto, em outro produto. Porque, estrategicamente falando, o que mais funciona hoje não é tu pegar e fazer um lançamento semente. Hoje em dia, tu tem que transformar isso como uma gestão de negócio de médio e longo prazo. Então, antes de tu sair fazendo um produto de lançar de qualquer maneira, tu precisa construir uma reputação. Então, tu vai construir uma reputação que é básico hoje, para quem trabalha com marketing, né? Principalmente lançamento de produtos, é tu criar uma esteira de produtos. Então, tu não vai estar captando lead, tu vai captar clientes. Tu vai pegar um produto barato,
mas que é funcional e prático na vida das pessoas, essa pessoa vai comprar esse teu produto, ela não vai ser um lead, ela vai ser um cliente. Então, para ela comprar um próximo produto, é muito mais fácil dela comprar um produto mais caro, já te conhecendo, do que nunca te conhecendo. E aí depois tu constrói essa base e tu começa a fazer lançamentos mais altos. Aí lança uma mentoria, lança um curso, que daí tu tá falando de tickets mais altos, e é aí que tu ganha dinheiro. Então, existe um processo de gestão hoje que exige, o mercado hoje exige um processo de gestão para te fazer lançamentos de cursos que antes não existia, não era necessário. Mas se tu tinha uma boa ideia, uma boa mensagem, tu embalava a tua campanha de uma forma legal, Perfeito. botava isso no mercado e funcionava. Sim. Aí tu vendia o primeiro produto para 1.000 pessoas e daqui a pouco tu não vendia de novo, mas tu já fez dinheiro. Aí tu te posicionava como especialista, mas não, tu surfou uma onda, mas tu não soube exatamente o que aconteceu. A mesma coisa é no marketing de modo geral, né? Então, às vezes não é, pô, o cara fez uma coisa, deu certo. Tá, mas por que deu certo? Tu pergunta pra ele. Mas não sabe por quê. Ah, deu errado. Por que deu errado? Sabe também. Se ele não sabe quando dá certo, ele não sabe por que deu certo, quando dá errado, ele não vai saber dizer. Esse é o grande ponto. E é essa higienização que tá acontecendo também nos cursos. Perfeito pela colocação. Perfeito. Mas Adriano, desculpa, eu vai. respondi, mas não, tipo, essa é a minha opinião, né? Não sei o que Sim. meus pares acham aqui. Eu concordo, assina embaixo. Não, eu assino embaixo. Eu acho também que, em relação à prostituição que tu falou, né? Na época do boom, muita gente lançou produto ruim. E muita gente comprou esses produtos ruins. E aí o marketing digital ficou mal falado. É. Como um todo. Como um todo. Ficou mal os coaches falado. também, cara. Exato. É a mesma coisa. Só que quem sofreu é quem tava trabalhando por trás, né? Quem tava fazendo os lançamentos, quem As tava... pessoas sérias. As também. pessoas sérias também. E eu sinto que tá tendo uma higienização até nas redes sociais. As pessoas que trabalham, que querem contratar esse serviço, também já estão buscando coisas diferentes já. Né? As empresas que eu digo, empresas maiores, já estão buscando coisas diferentes do que buscavam no passado. Sim. Já antes a empresa queria publicar 300 posts por dia, agora não, vamos fazer aqui uma estratégia, Funcional. uma coisa funcional, uma coisa... Então eu já tô sentindo também esse movimento que nem dos cursos. E o que tu tá sentindo agora também com esse avanço da IA tão rápido assim em relação ao audiovisual mesmo, né? Tu acha que vai acabar a galera do audiovisual ou vem pra complementar? Uma baita ferramenta. Tu pode até me dizer, o trabalho que a gente demorava 4 horas pra fazer, a gente tá fazendo em 1h30. E não tem como substituir. Lógico, vai evoluir, tá? É que nem mesma coisa dos cursos. Vai cair um monte de gente que é meia boca, mas quem é bom vai ficar. Quem é bom vai se apropriar da ferramenta, quem é bom vai utilizar, quem é bom vai até se livrar de possíveis colaboradores que já não vale mais a pena, porque... Então, acho que é uma baita ferramenta. A IA veio só na minha visão, né? Veio só pra agregar. Porque, outra coisa, tu tem que ter conhecimento pra fazer o prompt para aqueles vídeos super... Não é um promptzinho que tu pega na internet. Não, são prompts de 7, 8 páginas pra conseguir fazer um vídeo de 30 segundos. Vai evoluir? Vai evoluir. Mas acho que vai ter sempre um olhar humano por trás. Porque todo mundo diz, inteligência artificial. Mais ou menos, né? Porque ela não é tão artificial assim, porque quem ensina ela somos nós. E ela também não é tão inteligente E ela assim. também não é tão inteligente assim. Vai evoluir, daqui 2 anos, vai estar muito melhor, mas acho que cabe a nós estar sempre aprendendo e não tratar como inimigo uma coisa que é uma ferramenta. Eu acho que a IA hoje, ela tá naquele papel que o marketing digital tava em 2013, 14, 15, aquele boom que infla, que ilude também muitos consumidores e profissionais, mas que depois vai baixando a poeira e vai ficando as pessoas sérias, profissionais sérios, os consumidores também acabam ganhando maturidade no uso da tecnologia. Então, acho que a gente está passando por isso. A gente está passando por transformações digitais que impactam tanto no dia a dia da agência, no como a gente faz o nosso trabalho, Sim. de imagem, de vídeo, de criação de conteúdo, de estratégia, de otimização de anúncio. A IA, ela pode ser uma ferramenta que nos dá produtividade e a gente usa mais o nosso cérebro na inteligência mesmo, no negócio da estratégia. Bom, se a gente for olhar a IA, assim, de modo geral, e eu tô falando de todo o mundo, todos os segmentos, etc., que tá usando,
nesse boom tá legal, mas também tá começando a saturar muito rápido também, né? Porque tá todo mundo ficando muito igual, parecido, né? Todas as apresentações são muito iguais. Eu ia falar As isso. marcas são todas É o ficando todas fator iguais. humano, né? Tá chegando numa régua onde a quem vai se diferenciar é quem vai vender mais. É. Nada muda. Então, quando tiver, eu penso isso, né, na IA. Quando for usar um conteúdo, criar esse conteúdo, o site do cliente, o que eu posso fazer que a IA não faria aqui, né? Quando o cliente ele acessar um site e o cliente ele mapear, perceber inconscientemente que aquele site não foi feito com IA, eu acho que é aí que vai vender. Por exemplo, colocar um vídeo. Isso. As próprias imagens também que estão sendo geradas, que são tudo iguais, né? E todas iguais da IA. Tu bate o olho assim, IA. Não tem. Hoje eu uso bastante inteligência artificial para executar os meus trabalhos. E eu consigo ver um conteúdo ou um anúncio que ele não foi revisado por um humano. Então, eu acho que o grande problema hoje não é tu usar a inteligência artificial para acelerar a tua produção e tu sair do zero. Eu uso muito a inteligência artificial para eu sair do marco zero. Porque como nós acabamos executando funções diferentes dentro do nosso trabalho, quando tu sai de uma função de estratégia para a função de atender o cliente, tu tem que mudar a caixinha mental. Então, tu várias vezes está mudando a caixinha mental no dia. Eu vou dizer, se eu não fosse a inteligência artificial, eu estaria muito improdutivo. Não que eu esteja super produtivo hoje em dia, mas eu estaria muito improdutivo, porque o tempo que eu levava e que eu levaria para hoje, que eu já não tenho a cabeça de 22 anos, o cérebro de 22 anos fresquinho, para sair de uma caixinha aí para outra, é absurda. Eu levo muito tempo para desconectar da parte operacional, por exemplo, para ir para uma questão estratégica do cliente. Então, a gente tem que olhar para a IA, que ela é uma inteligência sim, mas a forma como ela raciocina, ela é uma inteligência de conexão de informações e acelerar essas informações de padrões. Ela não tem uma capacidade que o nosso cérebro humano tem de analisar um contexto externo, de ambiente. E é aí que a gente entra com a parte mais criativa mesmo, essa inteligência criativa de conectar parâmetros que não estão lá nos dados dela, que estão na realidade, contextos reais, situações, comportamentos reais, situações que ela não consegue prever e a gente, com feeling, com criatividade, conseguimos trazer para esse nosso diagnóstico, esse nosso prognóstico, essa nossa direcionamento estratégico. Então, concluindo aqui, eu falo muito, tá, gente? Pode me interrompa. Eu acho que não tem problema tu utilizar a IA para fazer um anúncio, para usar a IA para fazer um conteúdo, para fazer um site, tu tem que usar, porque ela acelera o teu processo. Para fazer um vídeo. E onde é que vai ficar o diferencial? O diferencial, que é o filtro que nós estamos falando lá no início, é aquele quê humano de olhar estratégico, aquela cereja, aquela coisa que tipo assim, poxa, olha só o que ele viu e que ninguém viu. Olha só o posicionamento, olha a forma como ele construiu o conteúdo, olha esse olhar de formato que a IA não vai perceber, ela vai entrar dentro do padrão do mais do mesmo. E é aí que está um grande filtro. É aí que a gente vai diferenciar as agências que vão crescer, mesmo sendo pequena hoje, porque vai ter pessoas por trás, vai ter pessoas, gestores por trás dela, que vão ter esse entendimento de como utilizar essa situação, e daquelas que não. Para trazer um... Qual o nível da IA também, né? Porque a gente pode estar falando de uma aplicação onde foi feita uma edição, uns efeitos. Ok, eu já tive casos de parceiros que fizeram o lançamento de um curso e o próprio parceiro me falou, Maurício, achei a ferramenta. Eu só preciso fazer uma gravação de 5 minutos, depois ela vai fazer todo o meu curso. Ela copia eu, um boneco, etc. Tá. Vendeu 0. Imagina, tô falando como se eu sou um cliente. Vou pagar 2 mil por um curso, tá? 12 vezes não sei quanto. E aí, quando eu vou assistir aquele vídeo com a IA, eu me sinto que tô sendo passado pra trás. Tu não vai assistir. Não vai assistir. Não, cara, corroborando com isso que tu tá dizendo, o que aconteceu agora com relação aos algoritmos, principalmente, falando aqui especificamente de anúncios, e no orgânico também está impactado? Houve uma mudança do ano passado para cá, que é o novo algoritmo, a nova IA do Meta, que é a Andrômeda. O nome dela é Andrômeda. Um dos parâmetros que foi configurado para que ela ajustasse é para que ela barrasse ou limitasse alcance e desempenho de anúncios feitos por IA. Porque começou a rodar muito anúncio feito por IA, muito igual, e começou a inundar as plataformas de anúncios iguais.
E pro algoritmo dos anúncios e do orgânico também, isso é ruim, é prejudicial. Tanto é que os criativos feitos simples com o celular estão indo muito mais longe. Exatamente. Por que começou a acontecer? As pessoas começaram a ver uma enxurrada de vídeo por IA e as pessoas começaram a não ficar tanto tempo nas plataformas. É. Isso o Meta identificou, por isso que ele barrou. Não é porque ele, Sim. nossa, não queremos vídeo. Não, é porque isso impacta no negócio deles, eles querem que tu fique lá. Da mesma forma acontece para os anúncios. Eles não têm o mesmo desempenho com o anúncio de IA. Uma coisinha aqui, utilizar IA, um recurso aqui de elemento, um takezinho de 5, 10 segundos que tu não encontrou no banco de imagens, que tu não conseguia gravar numa situação, resolve o problema. Claro que sim, uma mão feita com IA e que tu fez, sabe, uma inseminação artificial que tu mandou fazer um vídeo na IA. Claro que ela vai te dar esses recursos, mas o orgânico, o humano, essa conexão humana, eu vou dizer mais agora analisando o comportamento. Nunca o ser humano, mesmo a gente por trás, a gente nunca teve tão por trás de um aparelho e a gente se conectou tanto por aparelho. E ao mesmo tempo, no subconsciente, ele nunca quis tanto estar conectado com outro humano. Hoje as relações humanas elas estão muito mais distantes, então quando tu tem a Sim. possibilidade, mesmo através de uma tela, de conectar verdadeiramente com um humano, o teu cérebro ele te busca, é isso que eu quero. Sim. Eu quero mais disso, eu quero mais orgânico, eu quero mais verdade. A gente vê esse movimento Verdade. também nos atendimentos, né? É isso aí. Os bots, Os bots. bots e agentes. Pessoal, muita gente falando, não, eu quero falar com um humano, eu quero falar com um humano, eu quero falar com um humano. Porque tu tem a sensação que que a pessoa lá do outro lado vai ter esse rapport contigo. Sim. Vai ter essa conexão emocional contigo. Tá muito digital, as pessoas quando vão no atendimento, vão ter uma conexão É. de conteúdo, elas querem ter essa conexão emocional também, elas querem ver, pô, esse cara é verdade. Não é Hoje é muito fácil, imagina se eu posso gerar um vídeo com IA, eu vou lá, faço tudo IA. Vou no ChatGPT, mando um áudio de 10 minutos, o ChatGPT vai me construir um roteiro de vídeo, mando pro IA produzir o vídeo, deu, todo mundo faz, então até mesmo ele faz, Uhum. pra que ele vai consumir o meu conteúdo? Entendeu? Por isso que tem que ser algo cada vez mais verdadeiro. E tu vê também, falando de produto, tu vê que volta, então, agora a moda de fazer os eventos, né? Eventos e palestras, e muita gente que tava lançando, né, conexão. Rafa? Antes, agora tá fazendo, focando em hotéis de novo, né? Fazendo evento presencial. Mas também é o boom também da pandemia, né? Se for levar em consideração que a gente demora pra assimilar as coisas e voltar, teve 3 anos quase que todo mundo ficou dentro de casa. Sim. E quando liberou, a galera queria evento e ainda e quer muita conexão. E inclusive, vindo o lançamento do BNI agora, o pessoal acabou o evento e geralmente todo mundo indo embora. Não, ficou todo mundo lá. Só quer Só ficar. quer ficar. Isso leva ao ponto do reencontro, né? Aquela palavra que eu usei no início, de como a gente se reencontrou e como eu conheci o Wagner também, que foi através de eventos presenciais e networking, que quando eu voltei para o Brasil, uma das minhas mês número 1 era, meu Deus, eu preciso reativar a minha rede, eu preciso reencontrar as pessoas que eu não vejo há tanto tempo. Como eu vou me reinserir no mercado e encontrar os empresários que estão aqui em Porto Alegre? O que está acontecendo localmente em Porto Alegre? E aí eu tentei primeiro um sindicato, fiquei, e ainda sou associada ao sindicato, visito, coworking, tudo. Ia nos eventos presenciais do sindicato todos os meses. E eu não queria palestra, eu queria encontrar as pessoas, ver se eu encontrava alguém conhecido, conhecer novas pessoas, ver o que tava bom, o que as pessoas estavam se interessando também. E aí eu descobri o BNI, e ainda não sabia que tu estava no BNI, mas visitei alguns grupos e como forma também de me conectar, ampliar a rede, conhecer pessoas, mas depois que eu entrei no BNI, encontrei várias pessoas que eu conhecia, e o Maurício reencontrei aí em eventos do BNI, que foi muito bacana, e conheci o Wagner através do BNI, e aí que começou a florescer essas parcerias, porque tu não quer fazer parceria com quem tu conheceu ontem, né? E quem tu não tem garantia de convivência, tu não tem um relacionamento... Não tem um histórico, né? Pra saber o que vai acontecer ali na frente. Eu acho que a nossa forma Essa interação que o BNI, por exemplo, eventos como o do BNI permite, existe essa interação orgânica presencial. E constante. Ela permite uma troca de energia e um feeling rápido, porque que nem a gente tá conversando aqui, essa conversa, essa evolução de conversa que a gente tá tendo aqui, tu não conseguiria ter no digital. Assim, tu teria de um pro outro, aí volta um comentário, aí o cara vai fazer hoje
esqueci como é que se chama agora, um react. Aham. Vou fazer um react do vídeo do outro, aí um responde pro outro, manda por mensagem. Mas essa energia e troca de informação na velocidade que a gente tá fazendo aqui, um conectando com a mensagem do outro muito rápido, da velocidade que é, a gente consegue ter percepção e conexão que por mensagem ou por uma videoconferência tu não tem. Não. Uhum. Entendeu? E eu acho que Tem- isso faz a diferença. Boa. É. Tem uma pergunta aqui pra Rafa, né? O Adriano também. É que. Porque vocês estão juntos, Pode né? responder também. Mas é, Eu sou o apêndice. é que você falou do BNI, eu lembrei que a tua cadeira do BNI lá é criação de sites, né? Sim. A minha pergunta é se sites hoje funcionam, se é importante para as empresas, porque hoje se tem o Instagram, se tem o LinkedIn, se tem tantas outras plataformas, né? E lá eu vi uma palestra tua brilhante lá no BNI, falando também que tu trabalha muito forte na questão do SEO e que é alimentar com palavras-chave para o algoritmo. Então explica para nós a tua metodologia. Obrigada, Maurício. Eu acho que sites hoje em dia, na mente das pessoas, parece que o site morreu. Quando eu converso com muitas pessoas e empresários, parece que eles estão com o holofote ligado só nas redes sociais e IA. Até o Google, muita gente não passa pelo consciente que usa Google. Que usa Google para pesquisar coisas todos os dias. E as pessoas usam, assim, mais de 10 vezes por dia, no mínimo, o Google para pesquisar. Uma palavra que não sabe, uma notícia, o nome de uma celebridade que está em alta, que ela quer saber o que aconteceu. Porque o Google começou a se integrar com o campo. O tempo, o ônibus. O campo da URL virou o Google. Uhum. E quando tu abre ali, que antigamente a gente usava mentorademarketing.com.br, hoje tu não digita mais o endereço de nada, tu digita palavras ali e vem os resultados. E aí, o que está acontecendo com os resultados? Os resultados estão interligados hoje diretamente com a IA. E aí, já tem um campo de IA lá no Google que está dando resposta, como se estivesse usando o Gemini, GPT, na busca. Então, isso para as pessoas, para os consumidores, ficou confuso. Eles não sabem efetivamente o que eles estão usando, qual é a plataforma que está por trás, e qual é a inteligência que está, e de onde está vindo aquelas informações. Então, quero fazer essa conexão porque os sites são os portais que alimentam os resultados do Google e que dão respostas para a IA também. Então, muitas vezes, as pessoas consomem conteúdo de site sem saber, mas quem escreveu aquelas palavras ali foi uma pessoa, uma empresa, uma agência que tinha uma intenção com aquele conteúdo, com aquela resposta. Então, tu tá consumindo a intenção e o objetivo que alguém escreveu. Tu pergunta, melhores produtos cosméticos naturais veganos. Da onde vai vir essa resposta? Quais vão ser os produtos que vão estar listados ali? As empresas que melhor descreveram, defenderam seus produtos nos seus sites e criaram conteúdos e fizeram backlinks e apareceram em imprensa também. Tudo isso vai acabar dentro de um resultado condensado da IA. Então, voltando à pergunta inicial, o website é importante hoje em dia? O website é fundamental, tanto para produto, serviço, celebridade, uma pessoa individual, um profissional. O website ele é fundamental, mas não é qualquer website que vai funcionar. E a gente volta naquele assunto da IA e construção rápida, acelerada de conteúdo, de sites, de tecnologia. Se tu cria um site com IA hoje em dia, tanto o visual quanto o conteúdo, raramente ele vai entregar o resultado que tu tá querendo com o site. Que te procurem, que caiam no teu WhatsApp, que comprem de ti. Não vai acontecer. Como é que é o dia a dia de vocês trabalhando juntos ali? Como vocês já se complementavam antes da chegada do Rafael nessa parceria, né? Tenho certeza que tu quer saber, hein? Quero. Bora. Tipo, a Rafa Quer falar? ficava... Não, conta. Quero entender, a Rafa ficava fazendo a mídia digital, tu ficava tocando violão, como é que era isso? Não, lá do início, tu quer saber desde o início? Quando a gente foi... Quer- Tá, vou contar desde o início. Já que tu perguntou pra todo mundo como é que entrou no marketing, pra mim não perguntou. Isso, Não sei, me senti excluído. Desculpa. Não. Adriano, queria saber. Bom, chegando em Portugal, o nosso acordo era simples. Ela já tinha esse objetivo de empreender no digital e
enfim, o que saísse dali, ou montar uma empresa, mas o acordo era, eu trabalho em qualquer coisa e tu... Por amor. Por amor. E tu monta a agência. Então, em Portugal, eu trabalhei em café, em bar, lavando carro. Uau. Não, eu trabalhava no bar e no café. Eu trabalhava 16 horas por dia, mais Teu ou menos. primeiro papel na agência foi ser o patrocinador. Foi o patrocinador, exato. E aí, quando nós casamos em 2020... a gente Casaram lá? Casamos Lá. lá. No A família foi pra lá, né? Não, Não, só o foi- cachorro. Quando nós casamos Foi em 10 dias antes de estourar 10 a dias pandemia. antes de estourar a pandemia. A gente casou no consulado. A gente casou no consulado e eu tinha decidido parar de trabalhar nesses lugares pra começar a tocar. Né? Ativar, começar a tocar, fazer mais show e tal. E aí deu 10 dias de estourar a pandemia. Certinho, assim. Lockdown, não saía de casa. E aí eu vi que ela tava fazendo lançamentos digitais e ela tava enlouquecida, não sei o que, enlouquecendo, e eu só tocando violão, que nem tu falou, eu tava tranquilo. Só que como eu vi ela nesse desespero, eu falei assim, o que tu quer que eu faça? O que tu quer que eu faça? Ela disse, olha, eu tenho uns vídeos pra editar. Eu falei assim, nunca editei vídeo, mas bora lá. Eu editava no Filmora. No Filmora, sozinha. eu comecei a editar no Filmora. E aí comecei a editar, e eu sempre assisti muito cinema, e analisava tecnicamente. E eu vi que editar vídeo pra mim foi muito fácil. Em, sei lá, 2, 3 meses eu já tinha passado o que a Rafaela fazia, e já Eu tava tava fazendo melhor. fazendo melhor, e fazendo melhor, e fazendo melhor, e pegava uma referência rápida no YouTube, já conseguia replicar no Filmora. E aí que eu decidi baixar o Premiere, daí eu fiquei mais profissional e comecei a aprender uma coisa mais profissional. E aí eu virei o editor de vídeo da agência. Foi o meu primeiro emprego de verdade, assim, tipo, eu tenho uma profissão, sou o editor de vídeo. Uau. Só que ao longo desse período a gente estrategicamente eu fui aprendendo com ela sobre marketing. Porque eu também assisti o Fórmula, daí eu também ajudei ela a decupar o Fórmula na época. Ajudei não, mas estava ali presente, né? Sim. Aprendi a entender o que era gatilho, o que era não sei o que, e muita coisa de marketing, como a Rafaela vem da administração, com ênfase em marketing, a base, ela me ensinou muito bem. Não é que eu comecei a aprender marketing só os pedacinhos, não, ela me dizia todo o porquê. E aí foi evoluindo, e agora 7 anos depois, né? 7 anos depois eu já deixei de ser editor de vídeo, e agora... Deixei recentemente e agora sou o sucesso do cliente. Sou a pessoa Tá, mas que vai... já há 3 anos já tem uma posição híbrida de gestão de conta e editor de vídeo. Agora mais uma transição, largando editor de vídeo para gestão de conta e sucesso do cliente. Tá, se tu quer que eu te faça a pergunta, eu quero te fazer uma outra, que é o seguinte, né? Esses tempos que vocês estão juntos, né? Sim. Com muitas aventuras e trabalho e trampo, né? Cara, como é que vocês conseguem conciliar o trabalho e o relacionamento junto? Porque tem um tabu que diz, né, que quando a gente tem um relacionamento e com o cônjuge não dá muito certo, etc. E vocês conseguem, né? Parece que vocês estão sempre bem, trabalhando e tudo mais. Mas como é conciliar isso? Vocês chega um momento que para de trabalhar e vão focar em nós também? Muita conversa, tá? É muita conversa. É bem difícil, porque primeiro que eu tenho um probleminha com a autoridade, e trabalhar com a esposa já é um grande gatilho, né? Volta e meia tem respostas que não condizem com o trabalho, é mais pessoal ali. O sentimento daquela feedback, por exemplo, vem mais pro pessoal. E aí tu tem que estar sempre trabalhando, e isso é um exercício que eu faço constantemente, e tô tentando melhorar, não, isso é do trabalho. Sim. Isso não é pessoal. Ela falou aquilo, é do trabalho. Ela tá gerindo uma empresa, e eu faço parte dessa empresa, e eu estou diretamente abaixo dela nessa hierarquia, e eu tenho que escutar aquilo e resolver, ou responder de uma forma adequada. Só que nem sempre funciona. Mas é muita conversa. A gente conversa, pede muita desculpa, tenta melhorar, tenta sempre evoluir, e a gente nota essa evolução já desde sempre, assim. 6 anos trabalhando. Porque no início, aparentemente, não ia dar certo, porque era muito conflito. Porque eu não tinha essa noção de... Nem dos dois lados tinha muita noção de como conciliar o relacionamento com a pandemia e com o trabalho, que era tudo junto. Era 100% em casa, 100% trabalhando, 100%
tudo sempre ali fechadinho. O segredo da nossa relação, eu acho que é, como o Adriano falou, a comunicação, mas a predisposição dos dois está em constante evolução, isso desde o nosso dia zero, desde o dia que a gente se conheceu até hoje, tá predisposto a se melhorar, lapidar, né? Lapidar o pessoal. Porque a gente somos seres imperfeitos para sempre, mas dá para ir lapidando no dia a dia e se tornar um pouquinho melhor e entendendo o outro cada vez melhor, a particularidade do outro, a personalidade, as dificuldades, né? Entendendo a dificuldade de cada um. E a gente já pensou várias vezes em não ter esses dois papéis, né? Não trabalhar junto e manter o relacionamento e desvincular o trabalho, mas a gente sempre chega à conclusão de que a gente é mais forte junto. E isso acabou sendo uma parceria de vida e de trabalho. Diga, Rafa. Queria comentar que, pra te ver como o processo de qualificação da Sanzi é bom, né? Qualificação e follow-up, pra te ver como é importante, né? Não, o legal é que vocês três... Meu funil tá... Não, é bem certinho, né? Os três juntos, né? Porque ela é o chão, né? Não dá pra deixar contigo porque é um foguete, né? E pode ir pro lado errado. Ela é o chão. E aqui é calmaria, né? Certinho, o tom São certo. três perfis. Eu engano bem, tá? Mas atender... sim. Gente, para um empreendedor que está nos assistindo ali agora, que ele realmente vai se destravar e vai se lançar no digital, o que vocês iriam sugerir para ele que está começando? Vamos começar com os dois estrategistas. Um escritório... Não, uma clínica médica ou uma dentista. Qual a melhor estratégia para início? É site, é Google, é Instagram? Achei que tinha chutado. O que daria mais retorno imediato para quem está começando? Eu acho que Me permite ou tu quer falar primeiro? Vai. Eu acho que a primeira coisa que o empreendedor que vai começar agora, investir no marketing digital, que vai fazer isso, já fez isso uma vez, não deu muito certo, e daqui a pouco vai fazer de novo, vai fazer pela primeira vez, é começar pelo mindset. Eu não quero ser coach aqui, mas é o mindset porque muitos empreendedores, não o empresário que já está no segundo, terceiro nível de trabalho com marketing em geral, não marketing digital apenas, ele entende que o marketing é um investimento, ele não é um gasto. Então, tu começa por isso. A primeira coisa é entender que marketing é investimento. Então, tu tem que tratar ele como tal. Se tu vai abrir um escritório, uma carrocinha de cachorro-quente, se tu vai abrir uma indústria, uma distribuidora, e tu começa que se tu não previu que tu tem investimento em marketing no teu planejamento de abertura da tua empresa, tu já começou errado. Então, primeira coisa é o mindset. Tu tem que entender que esse marketing, o investimento que tu vai ter na agência de marketing, ou seja, no teu time interno de marketing, nos anúncios que tu vai fazer, na produção de conteúdo, no teu site, isso tem que estar no planejamento da tua empresa. E o grande erro começa que a maioria dos empresários, pequenos empresários, médios empresários até, ou empreendedores que estão começando um projeto agora, tratam o marketing e a comunicação como um apêndice. Primeiro vamos montar a estrutura, vamos fazer aqui, e depois a gente vê como é que a gente encaixa o marketing. Já começou errado. Então, tu tem que botar esse investimento no marketing. Então, já começa no mindset. E tu colocar isso dentro do teu planejamento de forma séria, com projeção, entender o quanto que tu vai ter que investir para alcançar tuas metas. Porque hoje isso é muito importante. E daí o que acontece? Acontece que o empresário, o empreendedor começa a fazer o trabalho, ele vê que ele não colocou o marketing, aí ele começa a buscar agências que se encaixam dentro do orçamento dele, porque ele não previu. Aí essa agência, ou esses profissionais, ou essas estratégias, não vão ajudar ele a atingir o objetivo. Porque ele vai fazer o que é permitido. E aí ele não consegue fazer com que o marketing, seja agência ou interna, ajude ele a alcançar o objetivo. Mas tem muita gente cansada, velho, com marketing, na verdade. Então não pode empreender. Mas é porque estourou o marketing, como a gente tava falando com o mercado de coach, como tá agora com o IA. Muita gente acha que sabe fazer marketing, entendeu? Mas eu acho que o E aí importante... é muito fácil para uma empresa, desculpa te cortar. Não, vai lá. Uma empresa contratar alguém em marketing, aí cancela, não deu certo, vai para um outro que é o filho, o amigo. Cara, e tem gente que cansou, entendeu? E talvez a pergunta que eu tenha que fazer é: como achar a empresa certa de marketing para me ajudar? Sabe? O que eu tenho, quais os pontos que uma empresa deveria olhar
para saber se essa empresa teria credibilidade para levar ela para um próximo nível. Porque a gente sabe que o custo do Brasil é muito alto. O empresário, ele sangra, ele movimenta isso aqui, né? Então, é mais assim, sabe? Ou sentir um pouco a dor desse cara e levar para ele um pouco de informação para ele escolher uma boa agência, né? Eu acho que um dos pontos... Vai lá. Um dos pontos que o empresário deveria pensar para escolher a agência ou profissional que ele vai trabalhar é ele quer um parceiro para tomar decisão junto, ele quer um gerente de marketing que tem uma equipe que executa o marketing, isso é uma contratação, ou ele quer a equipe que executa as ideias que ele dá. Essa é boa. Tem 2 níveis. E tem gente contratando a equipe que executa achando que é o gerente de marketing. E eles não são. Então, tem empresário que quer uma coisa, tem empresário que quer outra. E tem agências que são executoras e tem agências que são pensadoras executoras. Sim. Então, esse é o primeiro discernimento que eu acho que quem contrata deveria ter. A gente se posiciona como agências que pensam e fazem. Eu tento explicar para os leads, para os potenciais clientes, quem está pensando em contratar, que a gente vai ser o teu líder de marketing. Como é que funciona um líder de marketing? Ele vai sentar com o presidente, o sócio, o empresário, e vai colaborar em ideias e vai tomar decisões em conjunto. Isso é um marketing que vai se tornar eficaz quando for para execução. Agora, se só sai executando, a probabilidade de trazer resultado, né, Rafa, é bem baixa. Então, por já ter esse cargo, né, agora nessa parceria de vocês de sucesso do cliente, já é uma questão de que para vocês terem um cliente, já tem a satisfação de vocês, o cliente já ter esse sucesso, né? A moeda de troca é essa, né? Não mais o dinheiro. O sucesso do cliente já é a importante para esse resultado. Tem alguém cuidando especificamente É o que falta, do gente. resultado Sim. do cliente. E tem outro ponto importante que até a gente bate muito nessa tecla quando fala de, principalmente de redes sociais. Um ponto que tem que levar em consideração quando for conversar com alguma agência é, se a agência começar a falar, tu tem que estar aqui sem ter feito nenhum diagnóstico, nenhuma pesquisa e nada, tem que estar no Instagram. Não, Sinal de alerta. Sinal de alerta. Não necessariamente. A gente tem uma cliente que só faz LinkedIn em um site. E ela vende. Tem gente que só tem TikTok e vende. Tem gente que só tem TikTok e vende. Tem gente que só tem Instagram e vende. Não necessariamente precisa estar em todos os lugares, que é o que não vou generalizar. É o que algumas agências fazem. Tem que estar aqui. Não. A gente tem que fazer um diagnóstico daquela pessoa, do perfil daquele cliente, se ele gosta de aparecer, se ele não gosta de aparecer, porque às vezes tem muitos canais que ele não precisa estar. Inclusive pro ticket do serviço ou do produto que ele vende, às vezes não precisa estar. Tu falou uma coisa que eu ia comentar e tu falou. Aqui, ó. Bom, a gente tá aqui em sincronia. Porque, cara, isso explica um pouco do que tu trouxe aqui do ponto, Maurício. Porque as pessoas estão cansadas, o que eles falaram explica. Que estão cansadas de te contratar e não dá certo. Mas é que elas vão com a mente... Ou existem 2 casos, né? Elas vão com essa mente de contratar essa agência que é um gerente de marketing, aí elas se frustram porque elas contrataram uma agência porque elas só querem pagar barato, porque elas não planejaram lá no negócio delas, então elas não têm muito dinheiro para contratar uma agência que pensa, porque é mais cara. Então ela não vai contratar a agência, vou dar um exemplo, de 7 mil por mês. Ela vai contratar a agência de 2,5. Porque a agência de 2,5... teoricamente, na proposta que ela recebeu, as entregas lá na ponta, parece ser muito próximo. E ela não compreendeu essa diferença. Parecia até mais, né? Parece até uma quantidade. Tem 20, 30, 40 conteúdo aqui, é bem melhor. Bem melhor. Vou contratar esse, só que daí o resultado não vem, aí ela se frustra. Às vezes o cliente nem se frustra porque ele nem sabe. Mas aí o que o Adriano colocou aqui que é importante? Que aí impacta no meu trabalho lá e no meu mercado direto, no meu nicho direto, que é a mídia, que é a performance, quando a gente traz o gestor de tráfego. Como é que já aconteceu nesse caso comigo, Sanzi? O cara chegou pra mim lá, vou dar um exemplo aqui também em valores, vou chutar valores, tá? Eu cobrei 5 mil do cara e ele falou assim, mas é que tem um outro cara que me cobrou 1.500, por exemplo. Mas o que... Tá, mas era um conhecido meu, eu disse, mas qual era a proposta do cara? Não, R$1.500 pra fazer anúncio no Facebook. Tá, mas então ele já fez um diagnóstico, que é o que tu falou. Já fez um diagnóstico pra ti, ele já entendeu onde é que tu... Não, ele só...
Então, como é que ele sabe que é no Facebook? Exato, pulou uma etapa. Como é que tu vai pegar? Como é que ele tá te vendendo uma coisa? Então, tu tá contratando um fazedor e não um pensador. Tu vai contratar agências que pensam e fazem. Então, tu tá contratando alguém que vai te... Olha, eu É vou... como se tu fosse no médico e o cara já queria te operar o rim. Mas como é que sabe que se o teu nem problema faz não é o rim? É isso aí. Teu problema é... Não, tu vai no médico e pede pra ser operado do rim. É Isso. isso que acontece com as agências de Não, mas marketing. o Os cara vai nossos dizer, mas clientes... eu sou neurologista. Não, mas eu quero que tu opere o meu rim. Porque as empresas veem muito, o Instagram, o Facebook, então eu tenho que anunciar no Meta. Então ele pula, o cliente contratante, ele já pula a etapa de parar e pensar, será que é Meta? Será que é Google? Será que é outra plataforma? E eu tenho uma pergunta para fazer, né? Se a empresa fosse só tu hoje, Rafa Sanzi, talvez para o cliente ia faltar algumas coisas também, né? Sim. Que é a questão da performance, a questão dos vídeos, né? Com vocês dois, como já funciona hoje, talvez falta alguma coisa que é a performance, e aí vem o Rafa nesse contexto todo, né? E vocês se encontram, se juntam para fazer algo grandioso aí no mercado, né? Em prol de Sim. empresas, né? E resultados. Eu quero saber o que vocês viram um no outro, foi isso mesmo? Ou tem algo a mais? E por que se escolheram? Vai. Essa é a minha visão. Vai. Posso? Eu tô muito falador, né? Mas... Não, vai lá, é gostoso, vai. O que acontece é o seguinte, cara. A gente vê que o mercado, em tudo isso que a gente está conversando aqui, é tudo plano de fundo para esse momento. Porque a gente sempre tá... não é a primeira vez que eu busco um parceiro. Eu tenho certeza que a Sans e o Adriano também não buscam parceiros e conectar pessoas pela primeira vez. Às vezes até como colaboradores. Às vezes tu busca conectar um colaborador que vai te entregar algo diferente, tu até paga ele de uma maneira diferente, que tu daqui a pouco tu projeta nele um possível parceiro de crescimento ali no futuro, e isso não acontece. Por causa todas essas situações que a gente vê do mercado, que ele começa a filtrar. Principalmente por causa das ferramentas. Então eu já tive outras possibilidades. E qual é a grande diferença quando eu me conectei com a Sans? E não, é um relacionamento, uma parceria de muito pouco tempo, não é de anos ainda, mas o que me deixa tranquilo nessa parceria, nessa escolha, que embora a gente esteja ainda encaixando as melancias, a gente tem uma projeção interessante. É a questão de perfil. É que nem tu vai contratar um colaborador hoje em dia. Se aprender coisas, se adaptar, usar ferramentas, principalmente se há uma pessoa nativa digital, é muito rápido, é muito fácil. Então, tu tem que contratar alguém que tenha perfil que se encaixe com o teu, que complemente o teu. Então, primeiro, eu entendi que a Sanzi é uma pessoa que tem experiência, antes de conhecer o Adriano, né? O Adriano eu vim conhecer depois, que tem experiência no mercado, que não só entrega um escopo que complementa o meu, mas a personalidade dela e as habilidades dela complementam as minhas. Eu sou um cara desorganizado. Eu sou um cara que atraso muitas vezes algumas entregas que eu tenho que fazer para o cliente. Mas a grande diferença é que quando eu entrego, eu consigo entregar com o resultado que vem, né? Que vem junto. E isso é por causa da minha desorganização. Eu sou um mau gestor de processos. Eu sou bom na estratégia, eu sou bom no comercial, eu sou bom em entender o contexto do cliente, em elaborar esse contexto e trazer uma estratégia que vai dar resultado para o cliente. Mas agora, na condução do dia a dia, isso me drena uma energia de gestão da operação da empresa, me drena uma energia absurda. E a Sanzi, embora ela seja estrategista também, ela tem uma habilidade muito maior nessa gestão de negócio do que eu. Eu não sou bom nisso. Eu vou lá, faço, resolvo, mas eu não consigo ser bom nisso. Sabe? Não é... vou fazer dormindo. Não faço. Enfim, então é isso que eu vejo nessa nossa parceria. Que é um sabe? pilar fundamental para a consolidação desse projeto, né? Com toda certeza. Como Mas criando... pensando em escalar, né? Sim. Pensando em escalar, fazer esse negócio crescer e aumentar é fundamental. O que eu vi no Wagner, sim, quesito número 1 era ser uma agência mais focada em performance e tráfego. Porque eu sempre contratei outras agências de performance e tráfego, nunca fiz internamente. A minha expertise é em conteúdo e orgânico. Então, isso já era o critério número 1. E aí, conhecendo, num bate-papo rápido, deu pra ver, a gente tem alguma afinidade pessoal. Então, isso pode dar certo. E aí, a gente foi se conhecendo mais e foi destrinchando aí, abrindo essa personalidade.
e competências técnicas e expertises que agregam muito na agência, eu vejo o Wagner como um estrategista que tem um feeling, que tem insights para o cliente muito valiosos, além de ser um excelente gestor de tráfego mesmo. Então, montar funis personalizados para as empresas, tendo insights do que vai gerar o tchan do funil no argumento, não é só montar um funil técnico que funciona com IA, com plataforma, né? Mas como aquele funil vai performar é o que a gente estava falando antes, de uma ideia genial para performar. E ele mistura essas duas coisas. Ele vem com essas duas coisas. É uma pessoa mais organizada? Mas faz parte, né? Porque a gente é todo imperfeito, então tem genialidades compensadas por faltas. E assim, e aí que eu acho que é muito complementar a mim, porque eu sou muito organizada, planejada, eu sou uma boa estrategista, mas eu não sou a do ideia, Então, isso é muito complementar. Nossas agências se complementam e se tudo der certo, virando uma só power. Perfeito. Bom, a gente está se encaminhando para o final aqui, mas antes eu quero só falar para os nossos parceiros aí. A gente se conheceu através do BNI, né? BNI, que é essa organização que está há 77 anos no mundo. Aqui no Brasil, se não me engano, há 7 anos. Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, 3, alguma coisinha assim. Movimenta alguns bilhões, né? 27 bilhões de negócios, 12 mil grupos ativos, 355 mil membros, tá? É esse movimento que fez a gente se conectar, né? E eu estou muito feliz de estar aqui hoje porque foi o BNI que fez esse encontro aqui entre nós, tá? O qual é um sistema, uma organização que me enche de orgulho fazer parte. Então, fazendo essa chamada aqui, eu queria começar pelo Adriano, que ele quer falar. Adriano, é o seguinte, vamos fazer ver se tu tá afiado, porque tu tá no BNI hoje, para aquela câmera ali, ó, faz o teu pitch ali em 30 segundos. Tá, vamos lá. Vou ver se eu consigo replicar o pitch que eu fiz hoje de manhã. Tudo bem? Bom dia, BNI! Eu sou Adriano Lopes, eu sou sócio da Mentora de Marketing. Nós trabalhamos com redes sociais para mostrar realmente a autoridade de cada uma das pessoas que está trabalhando aí, de empresas que confiam na gente. Então, se tu quer autoridade, tu quer mostrar a tua cara, quer mostrar realmente quem tu é, quem a tua empresa é, nós somos melhor agência para ti. Não tem pedido de referência aqui no podcast. Boa. Rafa, vai lá. Boa tarde a todos. Eu sou Rafaela Sanzi, sócia-diretora da Mentora de Marketing e sou especialista em websites que aparecem nas buscas, que aparecem organicamente, que aparecem na IA e que traz, através do teu site, grandes oportunidades, contatos e vendas. Então, potencializar o teu site é o meu trabalho. Vai, Rafael. Bom, eu sou o Rafael, da Wiseby, e ter resultado não basta apertar botões, né? Não vai pensar que você vai ter o resultado escalável só com apertadores de botões. Gerar dinheiro, faturar alto, demanda planejamento, processo, método e muita estratégia. E é isso que a gente faz. Bom, eu sou Maurício Tavares e sou especialista em transformar empresários e empresas em autoridade no mercado através de soluções de vídeo, né? Meu pedido de referência... Bom, gente, foi muito especial essa primeira conversa aqui. Acredito que a gente vai ter outras conversas aqui. Não, queremos outros temas. Né, outros temas aqui pra gente debater, conversar. E mais profundamente em conteúdo, né? Talvez um podcast com 3, 4 horas, porque tu precisa de um desses. Sabe que para eu aprender, agora eu tô começando a fazer os pitches dentro de 30 segundos, mas porque não sei se tu vai lembrar, mas para mim é muito difícil falar em 30 segundos, cara. É absurdamente difícil. E a palestra de 7 minutos já passa assim para mim. O pitch de 30 segundos é um desafio enorme. Mas teu pitch é muito poderoso. Tu acha que é bom? Mas melhorou. Os primeiros estavam muito ruins. Não, o conteúdo que tu entrega no pitch ali já bota lá em cima, tu na régua. Teve um dia, uma dinâmica lá no Momento da Educação que era para cada um escolher o seu futuro sócio, alguma coisa assim, né? Eu fui correndo e peguei ele. Eu já falei, ó, nós dois aqui, ó. Só que na vida tu foi mais rápido. É que é o... Eu sou rápida nos meus funis, viu? Mas conectando com o lance do Hub, cara, eu acho que a conexão de parceiros, independente de ser sócio num contrato social ou não,
Eu acho que essa conexão de parceiros, ela é cada vez mais necessária. Sim. Porque às vezes tu não consegue mesmo, vamos supor, nós estávamos falando aqui que é editor de vídeo, vamos supor que nós tivéssemos a célula de produção e edição de vídeo especialista dentro da empresa. Às vezes tem algum tipo de produção, algum formato, que a gente não consegue entregar melhor do que um parceiro. Sim. Às vezes tu vai lá e tu contrata um parceiro que vai entregar aquele formato melhor. E se tu é uma agência, uma agência que é parceira do teu cliente, que tu quer entregar resultado pro teu cliente, não só vender produto pro teu cliente, tu vai enxergar isso. Tu vai olhar, opa, esse tipo de escopo desse projeto aqui é muito melhor pro meu workflow e também pro meu cliente eu contratar esse meu parceiro aqui pra fazer. Sim. E aí a gente fecha a nossa pauta, né? Que é as agências, parcerias, né? Negócios parceiros. E o mercado, ele demanda isso. Pois é, eu tinha muito mais perguntas aqui, foi pouco tempo mesmo, puxa. Então, Quer tocar mais? Olha, não dá, né? Até porque tem que liberar o pessoal do outro lado. Então é isso, pessoal. Gratidão por virem aqui nos estúdios da Fórmula Digital, estarem no programa Líderes de Sucesso dentro desse ecossistema novo chamado Poa Hub, aqui em Porto Alegre, né? Um canal focado para contar histórias aqui da nossa cidade, da nossa gente, né? Trazer movimento, né? E o programa Líderes de Sucesso ele tem o foco de trazer grandes trajetórias, histórias de empresário que fazem a diferença no estado e na economia do consumidor gaúcho. É a gente que vai lá e faz, né? A gente que dá a cara a tapa, que movimenta, que faz esse Brasil aqui crescer. Então é isso, ficamos por aqui e até o próximo programa. Até mais. Todos os dias, enquanto muitos ainda dormem, tem gente que já acordou para fazer o impossível acontecer. Eles não esperam a sorte. Eles criam caminhos, transformam ideias em negócios e negócios em impacto real. Não é fácil. É arriscar, é cair, é aprender, é levantar todos os dias com uma nova chance de fazer melhor. Empreender é resistir quando ninguém mais acredita. É seguir, mesmo quando o mundo diz para parar. É acreditar no invisível antes de ele se tornar realidade. O Líderes de Sucesso nasceu para contar essas histórias, para revelar quem está por trás dos resultados, para valorizar quem transforma o país todos os dias. Aqui, cada conversa é uma ponte, cada episódio, um espaço de crescimento, cada encontro, uma nova oportunidade de fazer história. Líderes de Sucesso, onde grandes histórias encontram grandes oportunidades.